sabe, um protótipo do que ela foi um dia. Ela vira uma pessoa sem alma, sem luz. E você vê ali o sofrimento e a tristeza. Por quê? Porque essa pessoa, ela depende da substância para estar bem. Então, ela só pensa em ir atrás de mais substâncias, né? Porque quanto mais a gente sensibiliza o nosso organismo com uma substância viciante, mais a gente vai precisar dessa substância. Olá, pessoal, que bom encontrar vocês novamente. Mais uma vez eu estou gravando à noite e olha, eu confesso que chegar até aqui não foi fácil. Eu cheguei há pouco da faculdade, estava chovendo horrores, um trânsito terrível e perdi a prova de pensamento filosófico. Matérias do primeiro, veja bem, do primeiro semestre, sendo que eu já fiz o curso todo até o 9º semestre, mas eu estou devendo o primeiro semestre, porque eu entrei no meio do ano e acabei seguindo a turma a partir do 2º semestre. Então eu peguei uma turma do 2º semestre em diante, enquanto eles estavam no 10º e se formaram, todos os meus amigos, colegas, estágio, tudo. Aí eu e mais umas 10 pessoas temos que fazer o primeiro semestre ainda. Mas é isso aí. Só para relaxar, sabe, gente? Que eu cheguei tão tensa. Mas enfim, nada disso. Eu não estou aqui gravando para isso. Mas é porque dizem, né, que quando a gente fala um pouco da gente nos vídeos, as pessoas gostam de ouvir. Me digam, vocês gostam de ouvir um pouco sobre a minha vida, sobre as coisas que eu faço, enfim, as coisas que eu penso? Afinal de contas, os nossos contextos são tão fortes, né? São tão difíceis. Aqui no canal a gente fala muito sobre transtornos, né? E isso aí vai mudar. Nós vamos falar também das conquistas e dos ganhos, mas eu noto que eu precisava, sabe, entrar com esses temas, antes de tudo, para mostrar qual é realmente a missão desse canal, a minha missão aqui junto a vocês. Porque eu não estou aqui, sabe, para falar de uma forma científica, como todos os médicos falam, e também não estou aqui para falar do senso comum, do que nossos avós achavam, que nossas tias achavam. Não, gente, eu estou aqui para tentar usar a ciência que eu aprendo na faculdade da forma que eu entendi e eu passo para vocês e aí vocês entendam. Porque ciência por ciência, gente, pelo amor de Deus, né? Matemática, fórmulas, números, para mim é a mesma coisa. Se eu ficar lendo aqueles textos médicos e tal, eu vou ficar sem entender, afinal de contas, no dia a dia, na nossa prática, o que isso me ajuda? Por que me ajuda saber sobre esquizofrenia? Se eu não tenho parente com esquizofrenia, se eu não tenho amigo com esquizofrenia, eu nem conheço ninguém que tem esquizofrenia, então por que eu vou estudar isso? Por que eu vou ficar ouvindo esses vídeos sobre transtornos? Pois eu te respondo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sabia. Eu tive muitas lembranças essa semana, agora na Semana Santa, dos momentos em que eu agradecia a Deus, em minhas preces, em minhas orações, que todos os meus filhos eram saudáveis, eram pessoas boníssimas, eram pessoas produtivas e eram pessoas que, além de terem um enorme coração, eram pessoas que gostavam de estudar, de se aprofundar, de trabalhar, de ir atrás, sabe? E não foi isso que aconteceu. A esquizofrenia entrou aqui dentro de casa, mudando todo o contexto de tudo, e não só a esquizofrenia. Um tema também que a gente vai falar agora, que eu ia falar, né, dependência química. Mas conversando com meu filho, eu vi que não é dependência química. O problema da pessoa que usa substâncias
né? Muitas vezes não é dependência química, é transtorno por uso de substâncias. É bem diferente. Mas, antes de tudo, eu quero me apresentar. Gente, eu estou me apresentando tão tarde nos vídeos. Eu sou a Leca Raine, sou estudante de psicologia e eu te agradeço muito estar aqui. Se você me ouviu até agora, ai, que bênção, isso me ajuda tanto. Vocês não imaginam. Eu preciso crescer no YouTube, eu quero crescer no YouTube. Por quê? Porque se eu conseguir crescer, eu vou ter um canal. O canal já é monetizado, só que até hoje eu não recebi nada, zero, nadinha. Até porque também da monetização até agora, fiquei um tempo sem monetizar. Eu tive um problema nas contas do AdSense, eu tinha 2 contas e não me lembrava. E verdade seja dita, o YouTube foi muito compreensivo comigo, as pessoas falaram comigo, me ajudaram, pessoas que atendem mesmo no YouTube, que falam com a gente por mensagens, eles fizeram de tudo para me ajudar e me ajudaram. Afinal de contas, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu não sou dessa era tecnológica, eu não nasci mexendo com computador. Então, para mim, é tudo bem difícil mesmo. Não é fácil você gravar, você editar e você manter um canal no YouTube. Então, eu quero te agradecer muito por você estar aqui. Se você puder se inscrever, que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Lembrando justamente isso, talvez ao parar e assistir um vídeo aqui no canal, isso vai te servir tanto vida afora, sabe? Independente de você conhecer alguém que tem algum dos transtornos que a gente fala aqui. Independente de tudo isso, para a nossa vida mesmo, a informação acerca dos problemas das outras pessoas faz com que a gente cresça também como pessoa, sabe? Faz com que o nosso eu se fortaleça, o nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas experiências, tudo isso misturado vai fazer com que a gente reaja muito melhor, que a gente faça melhores escolhas. Quando eu falo reaja muito melhor, eu quero falar também assim das coisas que nos acontecem que não são muito boas. E muitas vezes nós somos tão frágeis, a gente nunca parou para pensar, a gente nunca observou a vida do outro, a gente nunca ouviu falar de um transtorno na vida. E quando acontece algo conosco, porque sempre acontece, né, gente? Quem está vivo é para isso, sempre acontece. Então, é isso aí. Vamos ao nosso vídeo. Eu descobri agora que eu esqueci de colocar o microfone está aqui, eu acho que eu nem vou colocar mais também, porque o som vai mudar, né? Bom, e eu falo alto, né, gente? Eu não sou uma pessoa que fala muito baixo, então eu vou apostar aqui sem microfone mesmo. Então, vamos lá. Primeira pessoa que me atentou sobre essa questão foi o meu filho. Por quê? Porque o meu filho, até então, você que já assistiu vídeo aqui no canal, eu falei que o meu filho tem DQ, dependência química. Só que eu descobri o seguinte, a dependência química, ela é orgânica, ela é física. A pessoa usa as substâncias, né? Substâncias ilícitas ou lícitas em excesso, e essas substâncias fazem com que a pessoa fique fora de si, fique viciada, queira usar sempre. Aí ela para de estudar, ela para de trabalhar, ela para de produzir. Ela deixa de ser aquela pessoa que a família está acostumada, que os amigos estão acostumados. Ela deixa de ser aquela pessoa alegre, espontânea e vira uma múmia ambulante, se é que se pode comparar assim. Ela vira um protótipo do que ela foi um dia. Ela vira uma pessoa sem alma, sem luz. E você vê ali o sofrimento e a tristeza. Por quê? Porque essa pessoa, ela depende da substância para estar bem.
Então, ela só pensa em ir atrás de mais substâncias, né? Porque quanto mais a gente sensibiliza o nosso organismo com uma substância viciante, mais a gente vai precisar dessa substância. E as drogas, gente, o álcool, eles são todos assim. Eles criam essa sensibilidade, vai se tornando cada vez mais forte. O que quer dizer isso? Que eu vou precisando cada vez de quantidades maiores. É claro que se a pessoa usasse uma substância de vez em quando, é claro que se a pessoa, sei lá, uma vez no ano conseguisse usar só para, sei lá, não que eu esteja aqui defendendo o uso, não é isso. Mas eu estou querendo apontar que o maior problema é a recorrência, cada vez mais e cada dia mais e por aí afora. Pois bem, conversando com meu filho, ele estava me falando o seguinte, e eu juro que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí, quando eu vim fazer o quê? Peguei esse livro, né, da Algala Rondo, peguei esse livro para poder pesquisar, e aqui fala exatamente a coisa que o meu filho me falou. Não é exatamente uma dependência química para todas as pessoas. O pior não é a dependência química. O pior é o transtorno por uso de substâncias. Transtorno por uso de substâncias, segundo consta no DSM-5. Nessa categoria tem-se o uso contínuo e recorrente de uma substância que deve ser especificada no diagnóstico, mantido apesar de problemas significativos que dele decorrem. O indivíduo apresenta, aí atenção nisso, dificuldade importante ou baixo controle sobre tal uso, prejuízos psicossociais e sociais evidentes, riscos físicos e psicológicos, fenômenos farmacológicos com tolerância e abstinência. A categoria transtorno por uso de substâncias vem substituir no DSM-5 a noção mais restrita, chamada dependência química. Então, o transtorno por uso de substâncias, ele é muito mais abrangente. Veja bem, mesmo a pessoa que está um tempo sem usar, mesmo a pessoa que por algum motivo ela não está usando, ou porque ela está internada numa clínica, ou porque ela está numa cidade, foi levada para uma outra cidade, ou ela está numa comunidade terapêutica, ou ela está em um relacionamento onde a esposa disse o seguinte: eu te largo se você continuar usando, ou o marido, eu te deixo, eu te abandono, eu te deixo sozinha se você continuar usando, que a gente sabe que acontece, né? Quando os pais, por exemplo, falam, olha, se você não parar de usar, você não fica mais nessa casa, e a pessoa resolve parar de usar. Bom, em todos esses casos, ela para de usar. Mas o que acontece? A pessoa continua tendo o transtorno por uso de substâncias. Por quê? Porque pode ser que ela não use, mas ela vive pensando em usar. Pode ser que ela não tenha acesso a substância nenhuma, mas ela não para de pensar na substância. Então, isso vai trazer um prejuízo, uma falta de qualidade de vida quase tão grave quanto quando está usando. Por quê? Porque a resolução, eu não vou usar, não partiu da pessoa. Essa resolução de parar com o uso veio de algum fator externo. O marido impôs, a esposa impôs, o pai impôs. Muitas vezes chegou a ir preso, foi preso, ficou num presídio, não quer mais isso para si, volta
e fica sem usar. O ruim disso tudo é que essa decisão tomada pelas pessoas de fora ou pelas circunstâncias de estar preso ou de estar numa clínica, tudo isso tem um efeito pequeno. Isso tem um efeito pouco duradouro. Já aconteceu do meu filho por um tipo de pressão da família, da namorada, enfim, na época, ele ficar sem usar. Ele ficou 1 ano e meio sem usar qualquer tipo de substância, a não ser o cigarro. Mas acontece que pensava nisso o tempo todo, não falava, não falava para a gente, é claro. Ele queria esconder isso, até dele mesmo. Mas hoje, conversando comigo, ele admite que naquela época a vida era tão cinza quanto quando estava em uso. Por quê? Não estava usando, mas só pensava em usar. Não conseguia ver alegria nas coisas, não conseguia ter um projeto de vida. Estava amarrado ao uso de substâncias, apesar de não estar em uso. Então, vocês vejam que essa decisão ela tem que vir da pessoa, tem que vir de dentro da pessoa, uma vontade genuína, um momento em que a pessoa decide, eu vou pôr um ponto final nisso tudo. Eu não quero mais usar. E para isso eu vou, o quê? Procurar ajuda. Há uns vídeos atrás, eu acho que 3 vídeos atrás, eu falei sobre o Narcóticos Anônimos. Eu falei por quê? Porque eu já li a respeito e já ouvi a respeito, já ouvi as próprias pessoas falando, claro, quando as reuniões são abertas, porque as reuniões normalmente são fechadas e a gente não pode participar. Mas nas reuniões abertas, as pessoas falando francamente. Eu comecei a viver, no primeiro dia que eu pus o pé nesse local, decidido a não usar. Ou após alguns dias frequentando esse local, quando eu acordei que eu não tinha uma vida e que eu queria a minha vida de volta. E aí sim a pessoa tomou a decisão. Mas tem que ser uma decisão de dentro. Não adianta a gente pegar a pessoa pela mão, levar para a igreja, levar para o culto, levar para o centro espírita para tomar passe, levar para a missa, para o padre benzer. Gente, não adianta levar para o NA, para o AA, para a clínica. Se você pega a pessoa pela mão, para que ela vá, e para que ela tome a decisão de parar, olha, eu tenho quase certeza que não vai dar certo. Aí você vai me dizer, Leca, mas o que eu vou fazer? O meu filho está perdido, está solto na rua, está usando desbragadamente, eu preciso protegê-lo. Eu te digo, se você puder, interna. Porque a internação, nesse momento de crise, é a melhor saída. É por isso que me dói o coração, me dói muito o coração ver nas ruas pessoas que você vê que estão ali pelo uso de substâncias. E não porque elas querem. E não porque a família não as quer. Não é porque a família não quer, é porque a família não aguenta. É porque a família ela se sente coagida, em perigo, assustada, com medo. Quem não teria medo? Uso de substância é uma coisa que a gente sabe como começa, mas a gente não sabe onde vai parar. Muitas vezes a gente sabe, o crime é a saída. É a saída, né? Depois de um determinado tempo, o crime ele se torna a saída para poder a pessoa usar, obter o que ela quer. Então, assim, se puder internar, interne. Mas interne consciente de que aquilo ali digamos assim, uma emergência, uma ação emergencial que vai fazer o quê? A pessoa ficar limpa, né?
como se diz, ficar limpo, parar de usar um determinado tempo, mas que os psicólogos que estão ali, que os médicos que estão ali, eles não vão conseguir fazer milagre. E eu estou falando isso para vocês porque eu já passei por isso. Na primeira internação do meu filho, que eu não sabia, né, que ele tinha também esquizofrenia, porque ele tem os 2 CIDs, né? Que antes eu falava que dependência química não é, ele tem transtorno por uso de substâncias e tem esquizofrenia. Quando as duas coisas se misturavam, sabe? E eu só via o uso, né? Porque eu não estava vendo aqui dentro da mente dele. Eu não sabia que além de tudo, ainda tinha aquele transtorno da esquizofrenia que estava alimentando tudo aquilo, né? Todo aquele uso, aquela forma desvairada de viver, aquela irresponsabilidade, aquela busca por substâncias, né? E tudo isso é claro que trazia. Gente, isso já me doeu muito falar, sabe? Mas parece que de tanto falar aqui no canal, parece que me ajuda. Porque assim, eu imagino que vocês pensam, a Leca fala de coisas terríveis sorrindo. Eu acho que é porque, primeiro, doeu muito. Eu já falei para vocês, doeu muito, doeu. Sabe quando dói tanto que não tem mais para onde doer? E também porque com o tempo a gente vai, sabe? A gente vai entendendo o porquê das coisas, o porquê de tudo isso. Na época doía muito porque eu achava, e você muito provavelmente, pai, mãe, parente, amigo, você acha que foi culpa sua de alguma forma, que você fez alguma coisa. Você, marido, de alguma forma você contribuiu. Você, esposa, de alguma forma você contribuiu para isso. Não, gente. Não, isso, sabe? É claro, é multifatorial. Todas as questões ligadas ao uso de substâncias são muito parecidas com a da esquizofrenia. A genética também conta, os genes contam, a herança familiar conta. Ser criado numa família onde o pai usa substâncias ou usa álcool aumenta muito o risco, a mãe aumenta. O uso de um parente próximo, por exemplo, uma criança, ela gosta muito e usa essas substâncias, pode ser que ela se deixe levar também. Nesse caso, foi o ambiente. Muitas vezes é a cultura, tem povos que mascam, né, drogas e usam drogas normalmente, passando de um para o outro. Enfim, mas nem todo mundo se vicia. Por quê? Porque nem todo mundo tem essa herança genética, nem todo mundo tem essa propensão. Se eu tenho meu filho que tem essa propensão, agora falando mesmo, né, organicamente, pode ser que eu tenha também. Justamente por isso, por causa da genética. Aí eu vou pagar para ver? De forma alguma. O ideal é nunca se pagar para ver, porque a gente não sabe. Os primeiros usos são divertidos. No início, a droga é uma grande amiga que nos envolve, que nos acolhe, que nos faz realmente bem. Tinha gente que falava assim: ah, a droga é horrível, usar droga é horrível. Não é horrível, gente. No começo é muito bom. Todo mundo que tem esse problema fala de como havia um romance, digamos assim, entre a pessoa e a droga no início, né? E a questão é essa. Depois que passa o tempo, que essa sensibilidade acontece, a pessoa percebe que está totalmente viciada e aí é muito mais difícil voltar atrás. Mas isso aí é motivo para um outro vídeo. O que eu queria trazer para vocês é que
A gente se engana quando a gente acha que o problema é a pessoa estar usando. Esse é o único problema. E não é. E não é. É por isso que muitas vezes o seu filho dentro de casa não está usando, mas não está bem. Nesse caso, assim, o que se pode fazer? Psicologia, psicoterapia, tratamento com um psicólogo. Eu acredito que seja, sabe, um ponto de partida muito importante. Fortalecer esse eu, fortalecer esse ego da pessoa, ela se reconhecer quem ela é, por que ela está aqui nesse mundo, o que ela está, né? O que lhe faz bem, o que de fato é importante na vida dela, né? Como controlar os seus sentimentos, a sua raiva, como nomear todos esses sentimentos que nós aprendemos desde cedo. Não, você não pode sentir raiva, você não pode sentir ódio, você não pode sentir medo, você não pode chorar. Ainda mais o menino, não é isso? O menino, ai... Gente, tudo isso precisa, sabe, cair por água abaixo. Tudo isso. Nós temos que ser cristalinos e transparentes na maioria das vezes. Eu não digo todas as vezes, porque, gente, não existe nada que é 100%, né? Não existe. Mas a maioria das vezes nós temos que ser honestos com nós mesmos. Puros e cristalinos com nós mesmos e às vezes com as outras pessoas, para que as outras pessoas entendam o drama pelo qual a gente está passando e o quê? Não nos julguem, não nos critiquem, não nos abandonem, não nos deixem de lado na hora que a gente mais precisa. Então é isso, gente. Eu acho que apesar, sabe, do estudo, dos últimos dias, da prova, ai, nem me fale nessa prova, mas apesar dos pesares, eu consegui trazer para vocês o que eu estava querendo trazer, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai trazer mais questões a respeito e eu te agradeço se você fizer, deixar alguma sugestão de gravação de vídeo. Não só nesse contexto, mas qualquer contexto que você queira. Você tem liberdade nesse canal para falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Que aí a gente vai se entendendo. Se eu pensar diferente, se a nossa comunidade, as outras pessoas que participam do canal e que deixam comentários pensarem diferente, elas vão te tratar muito bem, porque todos nós aqui, dê uma lida nos comentários, veja a amorosidade, o carinho que nos cerca, né? Isso é muito bom, para a gente não se sentir sozinho. Força, é isso aí, força, segue em frente, vai tudo dar certo, tudo vai dar certo. Uma ótima semana para você, um beijo, fique com Deus. Esse aqui. Fique com Deus, até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.